Olá, você que está me ouvindo aí do outro lado, vamos começar então o nosso podcast. Eu sou o Wagner Plateiro e temos um convidado, o Rafael dos Santos. Fala aí, Rafael. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. E nós iremos hoje falar um pouquinho sobre a ópera Macbeth, que é do compositor Verdi, história de William Shakespeare e libreto de Maria Piave. E, gente, hoje o Rafael ele vai estar aqui nos acompanhando nesse podcast. Nós, inclusive, estaremos agora fazendo uma revisão aqui da ópera Macbeth com você. Ele vai fazer perguntas, ele vai comentar, eu irei responder essas perguntas e também irei comentar. A gente vai fazer uma análise junto dessa ópera, que é muito boa, muito interessante. Nós estamos aqui com pipoca, com suco, e a gente vai assistir a uma montagem especial aqui da Metropolitan House. E o Rafa, ele já se inteirou um pouquinho sobre o assunto, ele leu algumas coisas, mas ele vai assistir pela primeira vez, né? Então vai ser uma coisa bem interessante. E a gente vai agora assistir a introdução, e já sobre essa introdução tem uma questão interessante aqui. O Verdi utiliza de motivos, né? Que é uma coisa muito particular, que é utilizar questões musicais e orquestrais, utilizar de melodias e de recursos orquestrais para associar ou a um personagem ou a uma ação, ou até mesmo de coisas que estão sendo ditas na ópera, ou mesmo um estado psicológico desse personagem, uma emoção, né? Então esses motivos eles vão aparecendo, né, conforme a ópera vai desenrolando, e são retomados, de repente, quando aquela ação ela reacontece, ou quando tem uma lembrança, ou quando o personagem reaparece. Então, são pequenos trechos de melodias que o nosso ouvido vai acostumando, e aí a gente vai reconhecendo que estavam associados a uma ação lá no começo, né? Então quer dizer que praticamente a música fica conectada com o personagem ou com ações. Então, ao longo da ópera, você está me dizendo que eu posso ouvir músicas que estão associadas aos personagens, e eles nem precisam estar necessariamente no palco, mas eu vou saber que é sobre eles. Algo nesse sentido? Exatamente. Não digo que são músicas no sentido completo, né? Mas podem ser uma melodia curta, um toque sutil, pode ser um ritmo, né? Legal. E vai estar associado a alguma coisa desse gênero. Enquanto a ópera está começando, a gente vai assistir essa montagem que parece ser belíssima, mas eu queria, sem spoilers, que você me dissesse mais ou menos sobre o que é. Ela é uma ópera baseada no conto do William Shakespeare, né? Uhum. O Shakespeare fazia contos no formato de peça de teatro, né? E é nesse formato que os libretistas adoram, né? Aliás, tem uma coisa sobre libretistas, né? Ele recorreu muito ao Piave para fazer essa ópera, foi um dos libretistas mais requisitado pelo Verdi, mas foi uma ópera que ele teve, digamos assim, muito trabalho, né? Ele alterou muita coisa, o Verdi alterou muita coisa, pediu sugestões para outro libretista também. Então, ele tinha já um interesse em trabalhar com peças de Shakespeare, mas tinha algumas barreiras, né? Primeiro que as peças de Shakespeare são muito longas, né? Acho que a Macbeth, ela não tem uma dificuldade tão grande quanto a do Hamlet, por exemplo. Tem uma história enorme, mas ele conseguiu com sucesso fazer o Otelo. Ele queria muito escrever a Rei Lear, ficou anos trabalhando nela, não chegou a concluir. Então, basicamente, o contexto né? Ela é uma ópera de sangue, não é uma ópera romântica, não é uma ópera onde tem um casal que vai se juntar no final, que vai ser feliz, que vai ter aquela moral, né, que a gente está acostumado. Ela é uma ópera um pouquinho densa, né? O grande efeito dela é você tentar saber o que vai acontecer, né? Se as profecias vão se realizar, se tudo vai acontecer conforme previsto ou imprevisto, né? Como que vai se dar essas coisas, né? Interessante, parece ser bem imprevisível, eu acho isso muito legal. Prende atenção, né? Inclusive, só vendo esse começo aqui, essa introdução... Com as bruxas? Essas bruxas, gente, o Metropolitan sempre arrasa nas montagens, mas essas cenas estão incríveis. Bom, aliás, já me leva até uma pergunta. Eu vi que o livro, o Shakespeare fez, são 3 bruxas, e na ópera me aparenta ser muito mais, né? Todas elas são bruxas ali? Sim, são bruxas. Então tem uma escolha aqui do Verdi já, que é a questão de utilizar coros, né? É uma escolha interessante do Verdi utilizar do coro feminino para representar as bruxas, porque torna essa força, né, das bruxas ainda maior, né? Uhum. E utiliza mais gente trabalhando, né? Alguns teatros já tinham coros, né? Uhum. Que ele precisava utilizar nessas montagens, então quanto mais pessoas incluísse, melhor, né? Ele utiliza também um coro para os soldados, né? Que fica bem bonito ali no segundo ato. Então acho que é uma escolha não só cênica, mas musical também. E aparentemente, pelo que eu pesquisei, né, sobre o livro, né, no caso, o Shakespeare escreveu Macbeth isso no reinado de James I. E aparentemente esse rei era obcecado por bruxas, então ele fez isso para agradá-lo. Olha só, aí é uma coisa que eu não sabia. Mas o que eu tenho algum conhecimento é que tem uma superstição a respeito dessa montagem de Macbeth,
que dizem que as pessoas, os ingleses, são muito supersticiosos. Nossa, E mesmo nos dias de hoje? mesmo nos dias de hoje, eles evitam fazer essa montagem de Macbeth por conta das bruxas, né? Eles acreditam que pode trazer algum mau agouro aí, não sei. Né? Que coisa. Pelo que eu tô vendo aqui nessa introdução, eles cortaram uma cena, né? Pelo que eu entendi, eles ganham a guerra e só depois eles vão até as bruxas pra pegar ali previsões, né? Mas você consegue me contextualizar um pouco mais sobre isso? Na verdade, eles não vão conscientemente até as bruxas. Eles meio que passam por esse lugar e por um acaso tem as bruxas lá. Mas tem uma cena realmente que tem antes dessa parte que se apresenta aqui no primeiro ato. Ele fala das guerras, ele fala da vitória, inclusive, do Macbeth, né? Uhum. E como ele triunfou sobre os inimigos. Fala sobre o Cawdor, né? Que seria um traidor, né? E que por conta disso o Macbeth ganharia o título do Cawdor, né? Mas ele ainda não sabe disso, né? Não sabe que isso chegou até o rei, que ele será nomeado Cawdor. E as bruxas fazem essa previsão de que ele receberá esse título dele. Caramba. E que olha será essa também cena. rei. E que o Banquo, que é esse companheiro dele, será paz de reis. Pois é, e olha só, o banco, inclusive, tá falando ali que porque temem. Se essa notícia é boa. Então, o Banquo, na verdade, ele desconfia, né, desse caráter positivo das previsões dessas bruxas, né? E o Macbeth, ele recebe essas notícias, mas ele já fica ali matutando, fala, peraí, por que os filhos do Banquo serão reis? Né? Então, eles são um empecilho para mim, já fica ali essa dúvida. Ele já tá maquinando alguma coisa, né, aparentemente. Sim, isso vai se revelar logo, né? Então chegam aí os soldados e falam, olha, você foi nomeado Duque. Ele fala assim, como assim? O Duque está vivo? E não. O Duque foi pego em traição, e aí ele já associa, olha, uma das profecias já se cumpriu, então as outras se cumprirão. E é engraçado, porque ele tá ali apavorado, porque realmente se cumpriu, mas ele tá apavorado. E por que ele está apavorado? Porque na cabeça dele já tá assim, olha, eu vou ter que então matar o rei, porque o rei está vivo. Então a única maneira de eu conseguir subir ao trono é tirando ele do poder, né? Ou mesmo os filhos do Banquo. Ele acha que é ele que tem que fazer isso, mesmo tendo tido a previsão? A profecia, aliás. Pois é, isso já passa pela cabeça dele agora. Temos aí a entrada, então, da Lady Macbeth. Interessante que o Verdi utiliza, não só nessa ópera como em várias, né, uma sequência que eu acho que é a sequência do sucesso, né, que seria um momento recitativo, área e cabaleta, né. Então esse momento mais cantabile, onde ela mostra ali a voz, né, num sentido ali mais melódico, mais afetuoso. E depois a gente tem o momento da cabaleta, onde ela tomou alguma decisão, e nessa decisão tem assim uma impetuosidade, uma agilidade, né, um pouco maior do que a área, né? E pensando então de história, pelo que eu tô vendo aqui, ela é muito mais maquinadora do que ele, né? Porque ela bastou receber a carta dele avisando das profecias, e ela já tá fazendo pelo menos ela tá expondo mais as ideias dela do que ele, que só tava maquinando em pensamentos. Eu acho que talvez isso passasse pela cabeça dele, mas ele não pensasse, não tivesse a coragem para executar. Então ela imagina que ele não vai ter essa iniciativa de tomar essa decisão de realmente ir lá matar o rei. Então ela pensa que ela vai ter que ser a protagonista dessa ação e ela vai ter que tomar as decisões por ele, combinar todo esse plano, né? Entendi. Se mostrando a verdadeira vilã, né? Exato. No fim das contas. Vamos ver. Temos agora então um tempo de meso, que é uma intervenção antes da cabaleta. O rei tá indo até eles? Sim. Então ela já vê agora a oportunidade para executar o plano dela. E vemos uma mudança na orquestra, né? Eu sempre acho que a cabaleta está associada a alguma decisão, e por isso que ela é mais impetuosa, mais ágil, tem mais coloraturas, né? E aquele tempo ali que os personagens chegaram, né, e contaram isso, a gente chama de tempo de meso, porque é também um momento para o cantor descansar um pouco antes da segunda parte, que é a cabaleta, que geralmente ela é mais difícil do que a primeira. Nossa, então tem realmente toda uma estrutura, né, pensada para ajudar na cena e nos cantores, né? E tem uma coisa que já na orquestra, a gente vê isso em muitas outras cabaletas de personagens principais nas óperas de Verdi. Caramba, eu só pensando na história, no desenvolvimento disso, mas tem toda também uma construção pensada para favorecer a forma como os cantores vão cantar, isso aí, enfim, bem interessante. Esse final da cabaleta ele é muito utilizado, né? Tam, 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 tam. Isso tem muitas áreas.
vai receber os aplausos, claro, né? Merecidíssimo, né? Porque foi lindo. Apesar de um pouco assustadora, mas foi lindo. É uma personagem muito complexa, muito difícil de fazer, que tem muitas camadas e requer uma voz muito dramática, né? Hoje aí interpretada pela Annette Trebek. Mas não, acho que além da voz, a própria interpretação da pessoa, né? Os movimentos, o olhar. Gente, tá muito legal a construção dela. Um exemplo de motivo é isso aí, ó. Esse toquezinho que anuncia a chegada do rei. Esse ritmo pontuado da entrada do rei lembra muito a ópera francesa e tudo que está associado à realeza, né? Porque é engraçado que é uma coisa que eu ouvindo, eu já sabia que era a chegada de um rei, de uma coisa nesse sentido. Porque, sei lá, inconscientemente já tá na minha cabeça isso. Exatamente. Então é muito utilizado esses ritmos pontuados, algo associado também à marcha, à grandeza, né? Coitado desse rei. Menos de 10 minutos de cena. O bichinho não vai nem ver o próximo amanhecer. Olha, não sei nem se ele vai ter 2 minutos de cena. Eu acho que bem menos. Interessante ver essa cena em que o Macbeth de fato mata o rei, porque ele faz isso sem mostrar para o público como matou, né? Então não mostra essa violência, mas todo mundo entende, subentende que a cena já aconteceu, né? Pelo menos nessa construção. Isso é pra geral ou... Sim, inclusive isso é uma proposta do próprio Shakespeare de dizer, olha, isso já aconteceu, sem mostrar exatamente como, né? Sem mostrar a cena da morte em si. Fica aí subentendido, né? Bom, tivemos então a morte do banco, né? Teve ali a participação dos soldados, né? Outra escolha do Verdi, né? Nunca vi tanta gente pra matar uma pessoa, mas tudo bem. E aí o filho conseguiu fugir. O filho conseguiu fugir. O banco teve uma área ali antes da morte, uma área bonita, né? Uma ótima área para baixo, né? E agora a gente tem finalmente um jantar que ele é, assim, muito icônico, podemos dizer icônico? É icônico, porque todo mundo assim, na verdade, a primeira coisa que aparece numa das pesquisas sobre Macbeth na ópera, acho que não sei se no livro, mas na ópera, é o famoso jantar, né? Onde ele vai ver o fantasma do banco. Exato. E o que é mais legal é ver a Lady Macbeth tentando corrigir a situação, né? É muito legal. É muito legal. E nessa cena que a gente vai ver aqui com a montagem do Metropolitan House, com a Anna Netrebko, ela tá fantástica nesse papel. É muito bom de ver ela tentando dissimular ali uma dança, é muito bom. E o Macbeth quase põe tudo a perder aí agora nesse jantar, porque ele praticamente dá a deixa de que ele foi culpado do assassinato do rei, que o levou à coroa, e também do assassinato do banco, né? Ele não tá conseguindo se controlar, né? Se não é ela contornando toda a situação, com certeza ele já teria sido pego, né? Sim, mas deixa aí essa incógnita, né? Se algum desses convidados conseguiu interpretar a situação, né? O que é mais difícil nesse trabalho do libretista e do compositor é porque, no caso do William Shakespeare, cada palavrinha ali é muito importante. Então é muito difícil escolher o que vai ser cortado e o que não vai, né? Essa cena é maravilhosa. Olha lá, ele vendo o fantasma do banco. E temos então a segunda reaparição das bruxas, e agora é o Macbeth que vai até essas bruxas, né? Ele estava ali perturbado com a questão de saber se o Macbeth se vingaria dele, porque ele tem esse medo, né? Então ele quer saber como ele vai morrer e ele procura um espírito mais forte para se comunicar. Sim, e aí feitiçaria, né, para isso. Exato, e aí tem duas profecias muito importantes, né? A primeira é, olha, Macbeth, não tema, pois você não será morto por nenhum homem que tenha nascido de uma mulher. E aí a segunda profecia é que, olha, não tema, Macbeth, pois será derrotado apenas se a floresta de Birnam se erguer contra você, né? Então ele fala, bom, a floresta nunca vai se erguer, né? Não faz sentido isso, né? Mas é muito engraçado como elas, na verdade, ou até os espíritos, né, tentam só confundi-lo, né? Brincar com os destinos, né? E temos uma terceira profecia, né, que a gente deixou de mencionar, que ele vê também, né, sobre uma imagem, uma visão, os descendentes do banco, né? Enfileirados, né, todos como rei, e os reis que ainda nem nasceram, né? Então, novamente, ele fica enfurecido e com medo, né, um temor, pela descendência do banco. Ele se determina a ir atrás do filho dele para ainda tentar matá-lo, né? Não só ele, mas toda a linhagem do banco. Estamos agora na abertura do terceiro ato e temos um lindo coro aqui da população ali que está vulnerável, né, por estar em uma situação de guerra. E novamente Verdi toca num ponto muito sensível para a formação da Itália, né, que a gente está passando pelo ressurgimento da Itália. E ele tenta sempre se comunicar com o público que está assistindo através desses momentos dos coros, para que eles tenham uma atenção à questão política e à unificação da Itália. Que legal. Então, além de adaptar o livro, porque eu imagino que o livro não teve toda essa pegada política, ou teve? Não, acho que é uma coisa particular do Verdi de sempre aproveitar um momento para se comunicar com a população, né? Caramba, isso
me faz pensar, né? O que estava acontecendo na época para ele colocar isso, né? O país estava dividido e estava sob ainda domínio dos austríacos, né? Então, eles estavam buscando essa unificação da Itália e uma independência, né? E tem uma outra peça central aí, muito importante, que é a figura do Macduff, né? Que recebe uma carta dizendo que os seus filhos e sua esposa foram mortos, e é uma morte encomendada pelo Macduff, né? Desculpa, pelo Macbeth. E ele tem aí uma área dele, né? A cena em que a Lady Macbeth enlouquece é muito interessante, né? E como os criados comentam sobre ela na noite, sobre o comportamento dela, talvez até meio sonâmbula. E essa questão de lavar as mãos aqui é muito interessante, né? Eu falo que é uma ópera de sangue, né? Porque tem todo esse caráter simbólico de que as mãos estão cheias de sangue, então ela não para de lavar as mãos, ela lava as mãos sonâmbula, é muito interessante. Você vê que ela demorou para se entregar um pouco à loucura, né? A preocupação. O Macbeth foi primeiro e agora ela também está se entregando a essa loucura toda. Né? Acho que não é nem só uma culpa, né? De ter, digamos, esse sangue nas mãos, né? Mas acho que também agora um medo, realmente um temor de toda essa revolta do povo e de todas as pessoas que podem se vingar, né? Contra os dois. Então agora ela tem um temor muito maior, né? Porque ela sabe que, ou ela prevê, que esse fim pode estar próximo, né? A ópera em si não é sobre os mocinhos, né? É sobre os vilões, mas também é, tipo, mostrar toda a desconstrução deles, né? Da ambição deles e como eles vão definhando aos poucos. Isso é realmente bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Exatamente. É uma ópera que, com certeza, não é romântica, mas ela é muito intrigante, assim, né? Muito inquietante também. E uma coisa interessante aí, que a Lady Macbeth, ela confessou, né, os crimes ali em estado de sonambulismo para os criados, né? Então essa felicidade, né, que as próprias bruxas vão dizer, né, que o banco ele é menor do que o Macbeth, porém muito mais feliz que o Macbeth, porque ele é claramente agora uma pessoa muito perturbada com todas essas possíveis formas de destino, né? Bom, estamos chegando aí ao final da ópera Macbeth, muito empolgante. Porém estou surpreso que a rainha se matou, achei, poxa, a maior maquinadora da história se matou. Se matou porque, sim, na verdade, nessa montagem eu achei meio... Apenas disse que ela está morta, né, mas também não se sabe como, né? O próprio rei parece fez que não, pouco caso. Parece que não se importou, né? Acho que essa cena final, acho que Verdi pecou, porque ele deixou esse momento final muito rápido, assim, né? Acho que ele... errou aí, né? Mas é da ópera ou é a montagem que foi rápida? Não, é realmente uma questão da composição, né? E o momento também em que o Macduff fala, né? Olha, que ele não foi tirado de uma mulher viva, né? Porque ele foi arrancado do útero enquanto ela já estava morta, né? Foi uma coisa que poderia ter sido melhor enfatizada, né? E essa ópera termina também muito diferente da maioria das óperas, né? Ela termina com o coro ali cantando a vitória, né? Então não termina com uma morte assim de um personagem querido, não termina com um agudo de soprano, né? Nem com um agudo de baixo, igual no caso do Rigoletto, né? Falando ali, la maledizione, né? Tipo assim, não tem um caráter muito fatal nesse final, né? A vitória do povo. Digamos, a vitória do povo, né? E fica por isso mesmo, né? Então, e também não mostra a cena em que o exército se levanta, né? Porque seria uma ideia muito legal de que Verdi pudesse ilustrar isso melhor, né? Por que disso, né? Mas eu entendo, né? Que são questões muito difíceis de se colocar numa ópera que tem que ter realmente um tempo, né? Para acabar, né? E queremos agora agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser deixar algum comentário, é só escrever aqui pra gente, né? Eu agradeço o convite. Adorei assistir a ópera. Achei a montagem maravilhosa, incrível, realmente incrível. Enfim, gente, a ópera é maravilhosa. Adorei. Obrigado. Isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Viva a ópera!